Boa noite a todos. E a todas. Boa noite, Analice. Boa noite a todos que estão entrando. A Betânia, a Aline, Inês. Obrigado, Aline. Paz e luz para todos nós, Analice. Boa noite, Inês. Forte abraço. Boa noite, Braga. Forte abraço, querido amigo. Bom lhe ver por aqui. Então nós poderemos iniciar os trabalhos da noite com a nossa prece, para que possamos, aquinhoados, inspirados e influenciados pelos bons amigos espirituais, realizar um trabalho de simples transmissão, porque é o que somos, transmissores de uma mensagem que não foi criada por nós encarnados, mas que veio do mundo espiritual, do mundo das ideias. Boa noite, Luiz Cláudio. Então, nesse momento, vamos rogar a espiritualidade amiga, sob a égide de Jesus e sob a orientação do nosso querido Henrique Salazar, que é o mentor espiritual da casa, a qual nós trabalhamos, a Associação Espírito Caminho da Luz, para que possa envolver a todos que estão ligados por pensamento, sejam mais próximos ou distantes, ou aqueles que não vão poder ou não puderam estar conectados conosco, para aqueles que nos pedem prece, que essas vibrações cheguem ao lar de cada um de vocês, nos inspirando, nos abençoando, amenizando as nossas dores e angústias, e que o trabalho da gente possa ser realizado da melhor forma possível, que tudo possa dar certo, e em teu nome, Senhor Jesus, em nome do nosso querido Henrique Salazar, que possamos dar por iniciados os nossos trabalhos. Boa noite, Dona Maria. Então, hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante que se encontra nesse livro aqui, Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós sabemos que o Viana, ele vem trabalhando desde muito cedo, né, nesse trabalho de divulgação, de psicografia, de psicofonia, nas palestras do médio baiano Divaldo Franco. E é um espírito que, quando aqui esteve, trabalhou muito pela doutrina, foi um grande orador, fundou muitas casas espíritas. E ele traz esse livro, que na realidade eu ganhei esse livro quando eu participava de um workshop no Teatro da Universidade Federal de Pernambuco, um workshop ministrado pelo Divaldo Franco, e quem participasse do workshop ganharia 2 obras espíritas, e uma delas foi essa, Atualidade do Pensamento Espírita, que é um livro de 2002, mas está muito atual. Quem gosta de estudar profundamente a doutrina, vale a pena esse livro, né? Porque tem temas sociais, ciências sociais, políticas e econômicas, ciências médicas, ciências jurídicas, ciências educacionais à luz do espiritismo, comunicação e artes à luz do espiritismo, comunicação, artes, ciências tecnológicas, física nuclear, informática, automação,
ciências filosóficas e psicológicas à luz do espiritismo, religião à luz do espiritismo e o espiritismo. Então, é um livro muito rico e é um livro que eu sempre consulto, né, para as palestras. Eu já fiz alguns ensaios de palestras com temas desse livro. E hoje o tema me escolheu, que foi política. O que que Viana de Carvalho traz? O que que os espíritos os espíritos trazem a respeito da visão espiritual acerca da política? Nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento muito ímpar, um momento diferenciado, onde presenciamos uma divisão política entre os próprios brasileiros. De um lado e de outro, nós encontramos irmãos que, no fundo, se formos olhar, todos querem um Brasil melhor. Mas, às vezes, por uma questão de paixão, de envolvimento ideológico, nós terminamos nos envolvendo, nos apaixonando e entramos em conflitos. Boa noite, Michele. Boa noite, Janete. Obrigado a todas. Então, entramos em conflitos. O Brasil vem dividido politicamente há alguns anos, onde encontramos de um lado e de outro opiniões políticas, uma polarização de opostos. E dentro dessas situações atípicas, percebi por algum tempo famílias se desestruturando, né? Casais se separando, filhos deixando de falar com os pais e vice-versa, por uma questão política e ideológica. As pessoas se agredindo fisicamente. E eu me lembro uma vez o Rossandro falando, as pessoas vão atrás de tantos políticos, endeusam tantos políticos, e se a gente for olhar, o que esses políticos fizeram pela causa do Cristo, né? Praticamente nada. Então, às vezes a gente perde um pouco esse prumo. Mas já diria Aristóteles que nós somos o filósofo ateniense, discípulo de Platão, lá por volta de 600 anos antes de Cristo, 600, mais ou menos por aí. Aristóteles nos falava, na sua linguagem filosófica, que somos animais políticos e sociais. Então, somos animais políticos porque desenvolvemos a razão, o logos, e vivemos dentro de uma sociedade e precisamos do outro, e precisamos do coletivo para viver. Por isso que somos seres políticos e sociais. Mas eu gostaria de adentrar agora no livro política, que vai ser o tema. Então perguntaram ao espírito Viana de Carvalho: o desenvolvimento tecnológico e intelectual fomentará novos sistemas políticos? Veja que pergunta interessante. O desenvolvimento tecnológico e intelectual fomentará novos sistemas políticos? A tecnologia e a intelectualidade proporcionará novos sistemas políticos? Certamente, respondeu Viana. O homem melhor, mais desenvolvido moral e intelectualmente, apoiado na tecnologia que o impulsiona para a frente, criará sistemas políticos compatíveis com os ideais que abraça, as aspirações que acalenta e os labores que realiza. A política tem sido instrumento mal utilizado, veja bem. A política tem sido instrumento mal utilizado por homens e mulheres ambiciosos.
esquecidos dos valores éticos, salvadas as exceções compreensíveis. Quando se entenda que a política é poderoso instrumento de construção da sociedade, veja como é importante isso. Quando se entenda que a política é poderoso instrumento de construção da sociedade e se esteja moralmente adiantado para colocar em planos secundários interesses pessoais, zelando pelos coletivos, serão criados novos sistemas e métodos de trabalho que elaborarão regimes justos e nobres que atendam às necessidades do povo, sempre preterido ou sempre esquecido, desrespeitados e oprimidos através da história. Veja o que ele fala nessa questão da tecnologia, intelectualidade e da moral. Quando nós estivermos numa condição mais melhorada no que diz respeito a essas questões das duas asas do crescimento, que é o intelecto e que é a moral, nem sempre elas batem juntas. Às vezes o crescimento intelectual ele vem bem mais na frente do que o crescimento moral. Então o que nós vemos hoje, desde a Revolução Francesa e a Revolução Americana, em que, principalmente na Revolução Francesa, que foi um movimento que teria que acontecer, está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, onde o mundo precisava passar por transformações. Então veio a Revolução Francesa, uma nova classe social desejava ascender o poder, que era a burguesia, e a monarquia ali se encontrava explorando o povo, né, altas taxas de impostos, pobreza batendo na cara. Então uma nova classe social desejava crescer, que era a burguesia. Então, com a derrubada da Bastilha e esses burgueses apoiados pelos proletários, pelos camponeses, eles tomaram o cetro, eles tomaram o poder da nobreza, derrubaram a Bastilha e aí deu-se um novo regime, né, que aí veio com as ideias do liberalismo, que influenciou a política no mundo todo, no Brasil, nas Américas, na Europa. Então, dentro dessa questão do liberalismo, fizeram uma pergunta para Viana de Carvalho: é constitucionalmente viável o liberalismo político com a economia dirigida aos interesses da maioria faminta? É viável essa política liberal, essa nova forma de governar politicamente os povos? Quando os interesses dos grupos dominantes cederem em benefício das necessidades gerais, se poderão elaborar estudos e programas políticos liberais constitucionalmente voltados para atender a grande maioria que padece fome e outras carências que podem ser diminuídas. Se analisarmos hoje o nosso planeta Terra, pelo menos no Ocidente, nós vivemos um regime político liberal que se chama capitalismo. No nosso país vivemos um processo democrático, temos uma Constituição que é considerada uma Constituição cidadã, que diz que todo brasileiro tem que ter acesso à saúde, à educação e assistência. Dentro desse processo econômico que nós estamos falando, que o mundo vive o capitalismo, uma pequena minoria que está no topo da pirâmide, em 14 de julho, queda da Bastilha, sim, isso Braga, bem lembrado aqui, no século XVIII. Então, o capitalismo é o regime econômico que rege, pelo menos, grande parte do mundo. Então, o que nós vemos hoje é uma pequena minoria
que detém o poder econômico no mundo. E abaixo desse topo da pirâmide vem, se formos olhar de uma forma didática, em cima tem os que detêm a riqueza, os poderosos, os ricos, depois uma classe média alta, classe média média, classe média baixa, pobres e aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, que são os miseráveis. Na base da pirâmide existem bilhões de pessoas hoje que passam fome, que passam necessidade, que não se alimentaram, que não têm acesso à água potável. Não precisa ir para a África. Os grandes bolsões de miséria no Brasil, as favelas, né? Quantas pessoas, milhares e milhares e milhões de brasileiros que estão desassistidos por uma política de Estado, que falta educação, que falta saúde, que falta saneamento, que falta lazer, que falta segurança. E, em contrapartida, uma pequena parte da sociedade ela é privilegiada. Então, o que vemos com isso é um sistema ainda capitalista que é muito materialista, porque o que interessa é o capital, o que interessa é gerar lucro, é gerar riqueza. Mas essa riqueza ela ainda não é pensada de uma forma crística, de uma forma cristã. Essa riqueza ainda, essa distribuição de renda ainda não é pensada para tirar os bilhões de pessoas hoje que existem na miserabilidade no mundo, no Brasil, na América Latina, na América do Sul, na Europa, na África. Então, enquanto nós não tivermos uma evolução intelectual e moral adequada, todos esses regimes políticos que já passaram, que não deram certo, as experiências malogradas do socialismo, esse capitalismo selvagem, esse neoliberalismo que aí se encontra, né, que é esse novo liberal, né? Então, enquanto não humanizarmos esses sistemas políticos, nós vamos continuar vendo brasileiros comendo restos de ossos, de carne, de frigorífico, outras pessoas se alimentando de papelão, outras pessoas se alimentando de restos cirúrgicos de hospitais. Então falta muito ainda diante daquilo que Jesus nos ensinou. E nós nos dizemos uma civilização cristã, né? O Ocidente é uma civilização cristã, a América Latina, a América do Sul, a Europa. E onde é que está esse cristianismo, né? Que nós não vemos nas bolsas de valores, que nós não vemos nesse regime excludente que nós estamos vivendo. Então, como diz aqui, se nós não tivermos um desenvolvimento tecnológico, intelectual e moral, nós não podemos desenvolver. Tem que investir sim, né? As políticas públicas têm que investir em ciência, em tecnologia, para descobrirmos novas formas de medicações para combater os vírus, as bactérias, as pandemias que aí se encontram. É possível o fortalecimento das instituições sociais e a redução ou eliminação dos desajustes através da revisão dos sistemas políticos, jurídicos e econômicos. É possível fortalecer as instituições sociais, acabando os desajustes sociais, é isso que eu já estou falando. A gente tem pessoas abaixo do nível da pobreza, pessoas que estão em vulnerabilidade social. Eu tive a experiência de trabalhar por 4 anos num equipamento da assistência social, creche, não na minha cidade, mas numa cidade vizinha. E quando trabalhamos nesse órgão, nós vamos realmente ter uma verdadeira leitura social do que é o Brasil. Situações que até então nós dizíamos, eu não acredito que exista aqui no Brasil. Pessoas que vivem na condição de uma miserabilidade, que não tem luz elétrica, que a casa é caindo, o teto, que é o chão é de barro batido. Você olha assim, diz assim, isso é o Brasil que a gente vive? E hoje nós estamos acompanhando que o Brasil voltou novamente ao mapa da fome.
né? Ele passou um bom tempo sem estar nessa condição, né? E agora voltou, e hoje estamos vendo as pessoas batendo nas nossas portas diariamente. Quando a gente sai no centro da cidade, a gente às vezes mobiliza um dinheiro trocado, né? Porque são várias pessoas pedindo, né? Então, será que conseguiremos fortalecer as instituições sociais, eliminando os desajustes, mudando os sistemas políticos, jurídicos e econômicos? Porque todos esses sistemas políticos, jurídicos e econômicos, eles são promovidos pelo próprio ser humano. Mas o que acontece é que muitas vezes esses sistemas políticos, jurídicos e econômicos, eles estão a serviço de uma pequena minoria. Eles não estão preocupados com as massas, eles não estão preocupados com os milhões de brasileiros que estão passando fome e outros bilhões de seres humanos que estão por aí afora. Então, Viana de Carvalho responde: naturalmente, havendo uma revisão dos sistemas políticos, mediante ajustamento dos seus conteúdos, às necessidades reais das massas, em detrimento dos interesses apaixonados do partidarismo e de suas negociações nem sempre dignas, jurídicos por meio de leis justas que objetivem atender às imposições do progresso, sem falhas que habitualmente são detectadas, mas raramente alteradas, porque servem para conciliar as dominações farisaicas de grupos privilegiados, tá vendo? Porque servem para conciliar as dominações farisaicas de grupos privilegiados, quase nunca alcançados pela justiça. São aquelas pessoas que utilizam-se do poder, que desviam verbas, que desviam recursos e são inalcançados pela justiça. As pessoas nunca sofrem processo, grande parte delas nunca ressarcem os cofres públicos, né, diante de tantos crimes, porque quando você desvia uma verba da educação, isso vai ocasionar muitas crianças lá na escola sem um acesso à merenda, porque temos muitas crianças que a gente sabe, que vão para a escola única e exclusivamente por causa da merenda, não tem comida em casa. Então, se você desvia o dinheiro da saúde, vai faltar o curativo no postinho de saúde, vai faltar a medicação para ser ministrada lá na unidade básica, vai faltar muitas vezes condições de um leito em um hospital. Então vejam, né, isso tudo que nós vivemos ainda, todo esse sistema adoecido, e isso é fruto do orgulho e do egoísmo do ser humano, porque ainda não consegue se desprender dessa coisa do material. Abrindo-se campos de trabalho para todos com os consequentes direitos de repouso. Veja, todos temos direito a repouso, recreação, saúde e educação, que devem viger em todos os sistemas humanos dignos. Ocorrerá diminuição e a passo largo a eliminação dos desajustes que fazem parte dos grupamentos humanos em sociedade. É certo que tal ocorrência somente se tornará factível quando o homem se fizer melhor interiormente, trabalhando-se com afinco, estabelecendo metas de engrandecimento moral, mediante as quais despertará para os valores reais da vida e, portanto, para a solidariedade, o amor e a justiça. O que eu fico pensando ainda nessa questão, estamos muito longe ainda de pensar no quanto Jesus foi, vou dizer um termo, Jesus foi um comunista não no sentido do marxismo, né, no sentido do materialismo histórico dialético, né, mas comunismo significa comum. Eu tenho duas, eu tenho um excedente, então eu dou o excedente para quem não tem. Jesus dizia assim: se tem duas túnicas, oferece uma a quem não tem.
Isso é muito bonito, isso é um exercício de desprendimento. Então, nós não vemos ainda essa influência crística nos sistemas políticos, nos sistemas jurídicos. Vem aos poucos, né, no sistema econômico. Uma economia muito excludente a que nós vivemos, né? Então, todos os dias nós estamos sendo bombardeados com o aumento disso, com o aumento daquilo, né? A comida aumentou, o alimento aumentou, o gás aumenta, uma série de coisas, e a corrupção continuando, né? Então, assim, precisamos revisar essas questões. A gente precisa revisar os nossos dirigentes políticos, né? Será que os dirigentes que estão nas câmaras, no Congresso, será que eles nos representam? Ou será que eles representam interesses particulares de grupos, né? Então, quando tivermos uma sociedade melhorada, nós teremos dirigentes políticos mais humanos, mais cristãos. E é muito importante quando a gente pensa nessa questão de quem é que nos representa politicamente, né? Certa feita, eu deixei de apoiar, de votar em um determinado candidato, porque dentro do seu programa político, ele era a favor da legalização do aborto. Eu sei que isso é um tema muito delicado, né? Mas na nossa casa espírita não é delicado. Essa questão do aborto é delicado nos movimentos políticos, em alguns movimentos feministas, né? Porque eles podem até falar que isso é um pensamento muito baseado numa religião tradicional, né, no conservadorismo, que as mulheres são donas do próprio corpo, que elas podem fazer, né, o que elas desejarem com o próprio corpo, e então aí no processo elas teriam o direito, né, a abortar, a retirar uma criança que veio de forma indesejada. Então certa feita, eu não votei no candidato porque ele, dentro do seu programa político, ele defendia a bandeira do aborto. E nós temos muito conteúdo, muita propriedade para dizermos, para asseverarmos por que nós não somos a favor do aborto, desse aborto que se propaga aí na sociedade, né? Nós somos a favor de uma prática abortiva quando, e única e exclusivamente, essa criança ela constitui risco de vida para a mãe. Então, os espíritos falam no livro dos espíritos que é mais viável que preserve a vida da mãe do que arriscar um parto onde venha a morrer e falecer tanto a criança, o feto, quanto a mãe. Quando tivermos uma sociedade mais cristã, quando tivermos uma sociedade mais ética e mais moral, nós teremos políticos que vão pensar duas vezes. Nós vamos ter instituições sociais, elas mais pautadas em leis, tanto leis severas, que vão punir todas aquelas pessoas que vão querer, né, iludibriar ou passar por cima dessa lei. Vale a pena mudar os regimes socioeconômicos e sociopolíticos do país, alterando o quadro de miséria, violência e exclusão social, enquanto a maioria das pessoas continuam escrava de preconceitos, de individualismo e atitudes egoístas? Veja que pergunta profunda. Nós somos um país, nós somos o maior país negro do mundo, né? Nós somos um país muito miscigenado e eu acho isso uma coisa fantástica. O nosso país ter essa mistura, um povo tão bonito, né? Índio, branco, negro, e fora as outras etnias que vieram para cá.
mas nós somos um dos países mais violentos do mundo com relação às mulheres. Nós somos um dos países mais preconceituosos do mundo. Isso são dados estatísticos. O número de feminicídio vem crescendo muito no país, de violência contra as mulheres, de violência contra os negros. Nós somos um país muito homofóbico, temos muito preconceito com as comunidades LGBT, né? Nós temos muito preconceito com minorias. Nós ainda não respeitamos os verdadeiros donos da terra, que são os índios, né? E diga-se de passagem, a alma brasileira, ela carrega algumas feridas muito profundas. Uma delas é o grande genocídio que nós, os brancos, né, os colonizadores, ao chegarem aqui, né, além da grande violência contra as mulheres indígenas, os colonizadores, quando aqui vieram, né, nós, estatisticamente, houve um genocídio de mais de 5 milhões de índios no Brasil. Isso tudo ocasionado pelo homem colonizador, homem branco, homem cristão, que se dizia católico. E também matamos milhares, nós causamos um genocídio de milhares de negros que foram trazidos, né, de forma de contrabando ou de uma mercadoria aqui para trabalhar, porque os senhores das terras, os brancos, eles não tinham capacidade ou não tinham coragem de botar a mão no arado. E vejam, precisou comprar ser humano como forma de escravo negro para trabalhar nas lavouras. E quantos milhares deles foram mortos no caminho, milhares de navios naufragaram, outros tantos foram jogados nos mares, e outros que chegavam aqui, que não se assujeitavam a toda aquela situação, eram mortos, eram castigados. Nós temos essas feridas, né, na alma brasileira. Nós fomos, aqui na América, o último país a assinar uma lei áurea, né, uma lei de libertação dos escravos. E diga-se de passagem, com essa libertação, os negros nunca tiveram uma condição essencial na nossa sociedade. Os negros sempre viveram à margem, numa sociedade excludente que se dizia cristã. E hoje nós matamos, quando diz que nós matamos, a nossa sociedade mata, persegue os negros. Se formos olhar, né, as penitenciárias, elas estão cheias de negros. E algumas abordagens policiais só se desconfia do negro. Uma certa feita eu estava saindo de um evento aqui em Goiânia, com os profissionais do Estado, estávamos discutindo a questão de uma rede de saúde, a atenção às pessoas que faziam uso de álcool e outras drogas. E quando saímos do evento, da palestra, e os palestrantes eram psicólogos também e negros, a polícia só quis abordar e colocar no canto da parede quem era negro. Quem tinha uma cor mais clara, como eu e outras pessoas, não foi abordado na parede. Então, assim, isso é um preconceito, né, muito grande no nosso país. Certa feita eu escutei um relato de uma pessoa que estava no consultório médico e dizia assim: agora nós não temos mais acesso a estacionarmos os nossos carros, porque os pobres hoje têm carro e estão tomando a vaga dos nossos estacionamentos. Veja, isso é real no nosso país, a gente não pode negar. Existe ainda um preconceito muito grande contra as minorias, e alguns regimes políticos, eles têm muito medo, eles têm muito receio que as classes sociais menos favorecidas mudem de situação. Mas não sou eu que estou dizendo, isso não é um posicionamento ideológico político, isso são estudos sociológicos, políticos, antropológicos que hoje nós vemos. Agora, isso ainda é fruto de quê? Do orgulho e do egoísmo. Hoje quem discrimina um preto, um negro, meu Deus do céu, quando desencarnar, possivelmente pode voltar na condição de uma epiderme negra, né? Quem é branco se acha tão importante, isso é só uma vestimenta. Na próxima você pode voltar um negro, na próxima você pode voltar uma mulher, na próxima você pode voltar numa condição social inferior ou melhorada,
né? Então, essas coisas vão mudando, as pessoas ainda não... Eu acho que às vezes precisa um choque de realidade, dizer assim, você vai morrer, meu amigo, vai deixar tudo isso aí, você não vai levar nada, não adianta você, porque meu nome, porque eu fui presidente, porque eu fui governador, porque o nome da minha família, você não vai levar nada disso, seu RG, ele vai ser, possivelmente, aqui vai cancelar, você vai chegar como um indivíduo lá do outro lado, como um filho de Deus, as portas não vão se abrir porque você teve títulos, né? As portas vão abrir para qualquer um de acordo com o merecimento, né? Então, a resposta é: enquanto não sejam estabelecidas leis justas que objetivem combater a miséria socioeconômica que decorre do egoísmo, esse grande gerador de miséria moral será impossível diminuir o sofrimento de milhões de seres que padecem escassez quase absoluta do necessário para uma existência digna ou pelo menos suportável nas atuais condições da vida na Terra. Somente, portanto, através de uma mudança de regime sociopolítico e socioeconômico é que poderão criar condições dignificantes para o ser humano. Ou muda essa questão econômica e social, ou nós vamos passar um bom tempo com condições degradantes e perversas, conforme vem ocorrendo em inúmeros setores da sociedade. Em uma cultura que se apresenta como responsável pelo desenvolvimento da civilização, não pode existir a miséria econômica. Não há lugar para a presença da fome, do desemprego, do abandono moral e social, a que são relegados os pobres, que estorcegam nos guetos de sofrimento a que são atirados. Então, nós nos dizemos civilizados, mas ainda pactuamos com a miserabilidade no mundo. Por que nossos irmãos africanos, por que encontramos civilizações africanas hoje numa total miserabilidade? Porque nós vemos ainda tanto no nosso Brasil, tantas favelas, onde se não é o tráfico que toma conta, são os milicianos. E o Estado passa longe disso. Então, se não existe a assistência, se não existe a assistência do Estado, então as grandes massas vão se revoltar e o que nós vamos ver? Revolta, miséria, fome, assaltos, mortes, né? Então nós precisamos repensar esses sistemas políticos dentro de uma proposta cristã. Agora, entendendo também, isso é uma opinião particular minha, Jesus não precisa de bancada no Congresso. A bancada evangélica disse, não, Jesus não precisa de bancada, né? Nós temos que pensar que nós somos um Estado laico. Então, não é uma bancada de Jesus que para atender interesses de um determinado grupo religioso, né? Nós precisamos de dirigentes, de políticos, de deputados, de senadores, de vereadores que representem, que vão em busca dos direitos da grande maioria, de uma grande maioria que passa fome, de uma grande maioria que não tem acesso à água potável, que não tem acesso à educação, à saúde. Então, a última pergunta seria, para o terceiro milênio, não se torna cada vez mais premente falarmos de analfabetismo político, analfabetismo espiritual, do que de analfabeto de leitura e escrita? Eu já havia ventilado essas coisas que existe em algumas outras palestras, que não só existe o analfabeto da escrita, da leitura, aquela pessoa que não sabe ler. Existem pessoas que não sabem realmente ler, não conseguem discernir que letra é. Que existem os analfabetos funcionais, aquele que lê um texto, mas não sabe o que leu, não sabe interpretar. Existe o analfabeto político, é aquela pessoa que diz assim, eu detesto política, eu odeio política, eu conheço pessoas assim, não deveria ser assim. Olha, todos nós temos direito de exercer nossa cidadania.
fora da casa espírita, na casa espírita não existe isso de partidarismo, de direita, de esquerda, de centro, não. Na casa espírita todos somos, o líder maior nosso é Jesus, né? Se a gente for utilizar esse termo, nosso partido é o partido cristão, nós seguimos as diretrizes do Cristo. Mas na nossa vida social, precisamos exercer a nossa cidadania, precisamos também nos expor e nos pronunciarmos também com relação àquilo que a gente acredita. É um processo democrático. Que bom, a democracia que veio lá desde a Grécia Antiga e Atenas e vai se reformulando com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana, né? A democracia ainda é um dos regimes um dos regimes mais melhorados que nós possamos ter aqui na Terra. A democracia é um regime que tanto contempla as minorias como as maiorias, como a maioria. Então, pessoas que dizem, eu detesto política, não poderia dizer assim, porque a política, as decisões políticas, elas interferem na nossa vida. Quando um político faz uma reforma, seja ela administrativa, seja ela política, seja ela uma reforma trabalhista, isso vai influenciar em cada um de nós. Se há um aumento da inflação, se há um aumento disso, daquilo, isso vai influenciar na nossa vida, né? Porque nós vamos ter menos recursos para comprar as coisas para a nossa subsistência. Então a gente não pode dizer que não, eu detesto política, eu odeio política, porque de certa forma, quando a gente se pronuncia assim, nós estamos ajudando para que alguns políticos que não têm nenhum compromisso, eles possam se perpetuar no poder através de suas próprias famílias também, passando de pai para filho. Então é importante que a gente tenha também um posicionamento político, social, porque somos seres políticos e sociais, como dizia Aristóteles. Sem dúvida, a ignorância é o grande inimigo do ser humano. A pior coisa do mundo é a pessoa querer alimentar uma ignorância, né? E tem um ignorante que é o natural, que ignora as coisas, que não conhece, mas tem aquele que tem acesso, mas que continua a desejar ignorar. Seja ele desconhecedor dos valores espirituais, que são a base da formação de vida sob quaisquer aspectos consideradas. Formação de vida espiritual, como ele diz, né? Dos valores espirituais, que é a base da formação da vida sob quaisquer aspectos. Então, falta muito de espiritualidade na nossa sociedade, no meio político, né? De outra forma de entendimento, de que depende para o desenvolvimento intelectual moral, sem o que permanece nas faixas mais primárias do processo de crescimento. Assim sendo, a pior ignorância é a que decorre do desconhecimento das leis de Deus que rege o universo. Veja, que coisa bacana. Assim sendo, a pior ignorância é que decorre do desconhecimento das leis de Deus que rege o universo, da sua realidade de espírito imortal, dos compromissos que tem em relação à vida, ao seu próximo e a si mesmo. Jesus, se a gente for perguntar, Jesus promoveu o racismo? Não. Jesus promoveu o preconceito? Não. Jesus promoveu a discórdia? Não. Entanto, quando Jesus foi testado, né, eles queriam testar, colocar Jesus em embaraço, perguntar se era lícito pagar o imposto a César, porque isso feria na alma do judeu. O judeu estava sendo subjugado, grande parte do mundo estava sendo subjugado por Roma, e todos os países subjugados teriam que pagar imposto a Roma. É lícito pagar o imposto a César? Então Jesus pediu a moeda. Naquela moeda, daquela época, tinha a face do imperador Tibério gravado na moeda. Ele disse: dai a César o que é de César, dai ao Estado o que pertence ao Estado, e dai a Deus o que é de Deus. Então ele contemporizou os opostos, né? Então, se o Estado lhe cobra, então, de alguma forma, você tem que
que cumprir isso. Às vezes as leis não são justas, mas também não deixe de cumprir, né, o que é de Deus. Os outros são consequências inevitáveis desse primeiro, mais importante e mais urgente. Brutalizado, o ser estertora no alfabetismo, no analfabetismo em relação às letras e às artes. Nós precisamos de muito entretenimento, de boa qualidade, de artes, né? No que tange as questões intelectuais, as artes, estamos muito carentes disso. Na pandemia agravou-se muito, letras e artes. Hoje nós temos as livrarias fechando porque o imposto sobre os livros são muito caros. Então poucos brasileiros hoje leem. E nós temos muito pouco acesso a uma cultura de qualidade. Nós temos uma cultura de massa, que atende à grande massa, mas não é uma cultura, com todo respeito, que me enaltece. É uma cultura que não me acrescenta nada. Em relação às letras e às artes, à beleza e aos deveres. Não obstante, existem casos em que o analfabeto, no que tange às questões intelectuais, o espírito em prova possui íncito discernimento que auxilia a reparar os males causados anteriormente e a crescer nas novas experiências. Às vezes, o cara que é inculto, que é analfabeto, ele no passado ele foi uma pessoa extremamente culta, mas ele não soube usar essa cultura em prol da coletividade. Ele não soube usar. Então hoje ele vem na condição de impedimento intelectual, de limitação socioeconômica para ressarcir o passado. E às vezes a pessoa não tem nem escolaridade, mas tem uma sabedoria fantástica, porque sabedoria não vem das universidades, não é dado pelas universidades, pelas escolas. A sabedoria vem com a nossa vivência no mundo, né? Conhecedor dos seus deveres e direitos espirituais, ele se socializa. Quando todos nós tivermos o conhecimento nós temos, mas botar em prática e adquirir capacidade, nós adquirimos capacidade política a fim de contribuir em favor da evolução da humanidade, conquistando de forma consciente a sua cidadania. Então, o que falta no nosso mundo é a questão da espiritualização nas instituições sociais. É as pessoas entenderem que eu não vou levar nada desse mundo. Não adianta estar se preocupando em amealhar dinheiro. Eu estava pensando esses dias, houve um problema nas redes sociais. Foi essa semana? Foi essa semana passada, alguma coisa assim. Então ficou fora do ar o WhatsApp, Instagram e Facebook. Então algumas pessoas ficaram meio desnorteadas. Algumas pessoas precisam trabalhar, né, dentro dessas ferramentas, realmente sentiram. Outras não, são dependentes, né, das redes sociais, não podem viver sem estar conectado com o celular na mão o tempo todo, né? Então, pensando aqui, o responsável pelo Facebook, naquelas poucas horas que ficou sem acesso, ele deixou de ganhar mais de 6 bilhões de dólares. Vejam bem, né? Então, as pessoas calculam, né? Esse dinheiro, né, que deixou de ganhar. E o que que as pessoas estão fazendo com esse dinheiro? Esse acúmulo de riqueza, né, nas mãos de poucos e uma grande massa humana hoje, né, passando as necessidades mais severas, fruto desse orgulho, desse egoísmo. Nós estamos vendo países que foram devastados pela guerra, pelo interesse, por aqueles dirigentes que não querem ceder ao poder, que acreditam que o poder é deles e querem se perpetuar no poder. E esses países entram em conflitos entre seus próprios cidadãos e são destruídos. Existem os interesses políticos das grandes nações, que um apoia um lado e outro apoia o outro e fomenta armamento. E quando os Estados Unidos muitas vezes estão em crise econômica, eles fomentam uma guerra
porque a guerra vai gerar muito armamento bélico e o armamento bélico vai aquecer a economia norte-americana. Veja como ainda somos egoístas, como ainda somos materialistas. Mais 2021 anos de cristianismo e ainda nós não aprendemos praticamente nada. Então, quando nós internalizarmos essa questão do Cristo, entender que nós não levaremos nada, dinheiro, poder, riqueza por outro lado, título, nada disso, a gente vai, se a gente começar a entender isso, as pessoas começarem a entender, elas vão começar a mudar esse paradigma. Existem pessoas que são muito presas a rótulos profissionais e se sentem até, né, maltratados porque chegam na casa espírita e esperava que fosse bem tratado, porque eu sou autoridade médica, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e eu não fui bem tratado na casa espírita, né? Como se, chegou fulano e as portas se abrem. Na casa espírita, da porta para dentro, todos nós somos iguais, pode ser o presidente, pode ser o juiz, pode ser o advogado, o médico, o professor, o sociólogo, o psicólogo, todos somos iguais. E do outro lado não vai existir carteirada. Você sabe quem eu sou? Nós escutamos isso, né? Uma autoridade foi abordada, né? Certa feita pelo guarda do trânsito, ele perguntou, você sabe quem eu sou? Né? Aquela velha carteirada que não funciona do outro lado espiritual, né? Que é aquela mulher lá do nosso lar, aquela parteira, né? Queria chegar e entrar no nosso lar sem ter desenvolvido a questão do arrependimento profundo. Não é que ela não seria atendida, acolhida, mas ela queria entrar como se fosse na carteirada. Eu trabalhei na área da saúde e não sei o que, mas interiormente ela foi responsável por aquilo que a gente estava falando lá no meio da palestra sobre a questão do aborto, né? Então, nós não defendemos o aborto como está posto aí, como querem colocar aí, porque escuto muitas pessoas dizendo assim, eu tomei a pílula do dia seguinte, a pílula do dia seguinte é abortiva. Mas não tem vida um dia, mas já tem uma ligação fetal ali, já tem um espírito ali. O DIU, vou colocar o DIU. O DIU é abortivo também, né? Então, essa coisa do aborto é uma coisa muito séria, ainda fruto do nosso materialismo, né? Eu não quero me comprometer minha vida, então eu mato, né? E por aí vai. Isso é um tema de uma outra palestra, né? Falar sobre o aborto, as implicações psicológicas, as implicações físicas e as implicações espirituais para quem é acometido de um aborto. As pessoas podem estar assistindo e dizer, eu já fiz um aborto. A doutrina espírita vai me condenar. Primeiro, a doutrina espírita não condena ninguém. A doutrina espírita, ela recebe todos na sua instituição. Se você fez o aborto, você é a pior pessoa do mundo? Não. Você é igual a qualquer um ser humano que está procurando crescer. Às vezes, crescer, ser feliz, tomando algumas medidas, alguns posicionamentos egoísticos. Mas se você em algum momento praticou o aborto na sua vida, o que é que você tem que fazer? Reparar. Que bom que Deus nos dá essa condição de reparar. Reparar como? Através do amor. Adote um filho, vá ter outro filho. Quem sabe esse filho que vai voltar não foi aquele que você não quis aceitar em seu ventre por questões outras de não aceitação da sociedade, porque seu pai e sua mãe não iam aceitar e iam colocar você para fora. Adote uma criança, vá amar, vai cuidar das crianças dos outros, educar a criança dos filhos de outros pais, de outras mães. Então nós sempre temos a oportunidade e a condição de repararmos o nosso passado. Isso é uma condição para a gente de muita felicidade, né? Saber que
que esse Deus não é Deus vingativo, que esse Deus é Deus de amor e sempre está, muitas vezes, reprogramando a nossa existência aqui para que a gente possa, né, dar conta daquilo que a gente prometeu. Porque quantas vezes Deus não reprograma, a gente vem, está traçado uma coisa, a gente faz uma barbeiragem, Deus reprograma para que a gente possa voltar ao caminho, né, que deveria ser cumprido, traçado pelo nosso Espírito. Então, eu queria agradecer a todos pela paciência, pela atenção, que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja sempre nos nossos corações, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, nessa crise política. Nós estamos vivendo uma crise política, uma crise de saúde, é preciso acerenar os ânimos, orar muito pelo nosso país, para que a gente possa sair dessa situação. Não só o nosso país, mas o mundo inteiro que se encontra envolvidos nesse processo pandêmico, né, onde milhões de pessoas já deixaram o corpo físico e milhões delas não entenderam por que chegaram do outro lado. Que Deus abençoe também essas pessoas, esses espíritos, que Deus conforte as famílias enlutadas que aqui se encontram, que Deus proteja os profissionais que estão na linha de frente, aos cientistas que se dedicam à vida sacerdotal dentro de um laboratório para encontrar a cura, uma vacina para os males que afetam o nosso corpo. Que Jesus abençoe a todos aqui, nesse plano físico e no plano extrafísico, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita resignação, de muita cidadania, de muito amor e empatia ao próximo. Muita paz a todos.